mudou e o jeito de você organizar a sua rotina também tem que mudar. Então já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou te ajudar. Essa semana eu tava assistindo o jornal e vendo as notícias, tá cada vez mais claro que as mudanças que a gente teve que colocar na nossa rotina nesses últimos meses, com a pandemia, com a quarentena, elas vão ter que fazer parte da nossa vida aí por um bom tempo. Mas eu gosto sempre de lembrar que a nossa vida é uma eterna mudança. Eu gosto de falar que as nossas rotinas, elas tendem a mudar de acordo com o que acontece ao longo dos anos. Então, tem época que você tá estudando, trabalhando, tem época que você só tá trabalhando, tem época que você tá estudando, trabalhando, tá cuidando das crianças. Você percebe, tem sempre uma mudança, sempre acontece alguma coisa, às vezes é uma mudança repentina e inesperada, às vezes é uma mudança que acontece, que é natural da nossa vida. Muitas pessoas passaram a trabalhar dentro de casa, fazendo o famoso home office, e o mais interessante é que muitas dessas empresas que tiveram que adotar o home office como uma forma de trabalho para continuar funcionando nesse momento do mundo, viram que é legal e é vantajoso em alguns momentos, em alguns dias da semana ou em alguns trabalhos, manter essa forma de trabalhar em casa com os seus funcionários. Outra coisa que está sendo revisada também são as escolas, né? Porque nesse momento tá difícil de voltar nas escolas, então tem muita gente que tá estudando de casa e também era uma coisa que não tava na nossa rotina e que agora faz parte dela. Por isso, a primeira adaptação que você precisa levar para sua vida e que você teve que levar muito a sério nesse momento do mundo é a questão do planejamento, tanto das suas tarefas semanais quanto nas suas tarefas diárias. Se você está trabalhando de casa, é primordial que você planeje as tarefas que você vai fazer ao longo do dia para poder conseguir fazer o trabalho que você tem que fazer. E claro que dentro de casa tende a ser um pouquinho mais difícil de manter o foco porque você está em casa, tem várias coisas acontecendo. Muitas pessoas não estão sozinhas em casa. E eu sei que é um pouco mais difícil tentar ser produtivo num ambiente que antes era o seu lugar de descanso, de lazer, e agora ele virou também o seu lugar de trabalho, o seu escritório. Então, dentro desse planejamento, é muito legal que você defina onde vai ser o seu escritório dentro de casa. Isso ajuda a delimitar o espaço e fazer o seu cérebro entender que quando você estiver naquele lugar específico, é hora de pensar no trabalho, e a hora que você estiver no sofá, por exemplo, é hora de descansar e ver série. Evita ficar trocando de lugar onde você trabalha, porque isso também dificulta na hora de tentar criar uma rotina. Se você já teve que voltar a trabalhar fora de casa, o planejamento continua sendo primordial. Primeiro porque o mundo tá diferente. Então, além de lembrar de levar sua marmita, agora você tem que lembrar de colocar a sua máscara, de pegar as outras máscaras que você vai trocando ao longo do dia, e também o seu potinho de álcool em gel para poder limpar a mão quando você não tiver por perto uma pia e sabão. Por que o planejamento aqui é importante? Porque você precisa lembrar de pegar essas máscaras quando você chegar em casa, botar para lavar, colocar para secar, principalmente se você ainda não tem uma quantidade de máscaras, né, para poder deixar para lavar num outro dia. Porque no dia seguinte vai ser a mesma coisa. Você vai precisar pegar a sua máscara que você vai usar na hora de sair de casa, mais as outras que você vai trocando ao longo do dia. Deixar pro seu cérebro ter que lembrar disso só na manhã antes de sair de casa é um risco muito grande, além de ser uma sobrecarga desnecessária pro seu cérebro. Então, é importante fazer esse planejamento para poder conseguir criar essa rotina de fazer esse processo para viver nesse mundo diferente que a gente tá. Outra adaptação muito importante é você ter bem definido quais são os horários que você vai fazer cada uma das tarefas. Vamos supor, você tá trabalhando de home office, tá lá trabalhando no computador, dá vontade de ir no banheiro. Aí você levanta, vai no banheiro, faz xixi, lava a mão, aproveita para pegar sua garrafinha de água, passa ali na cozinha, dá uma enchida na garrafinha que tava acabando. Aí você dá uma olhada na pia e fala: essa pia aqui tá suja, tá com a louça aqui do almoço. Vou parar aqui uns minutinhos pra lavar essa louça. É rapidinho, não tem problema. Daí você percebe que você tá usando a hora que você tinha separado pra fazer o seu trabalho, em que você deveria estar focado no trabalho ali no computador, pra fazer uma tarefa de casa. Parece pouco tempo que você vai fazer isso, mas você vai gastar um tempo que pode fazer falta lá na frente quando você estiver fazendo o seu trabalho. Definir horário e planejar as tarefas que você vai realizar ao longo do dia, principalmente se você tá trabalhando de casa, é muito importante para você não cair nessas tentações. Porque quando você estava trabalhando no escritório, você não passava na sua cozinha e via que a louça estava suja e fala: ah, vou lavar. Agora, dentro de casa, você tá num ambiente onde tem o seu lazer, onde tem o seu descanso, onde tem as tarefas domésticas para fazer, além do trabalho que você tá fazendo de home office. Lembre então de separar ao longo do dia tempo para fazer o trabalho e tempo para fazer as tarefas domésticas. E cumpra esse planejamento. Não atropele
tabela um horário com o outro, porque senão você vai se atrapalhar. Quarta coisa, defina limites para todo mundo, pra você e pras pessoas que estão com você dentro de casa. Você pode, por exemplo, falar assim, quando eu estiver sentada aqui nesse cantinho, eu tô trabalhando, é como se eu estivesse no escritório. Então, não me interrompe se for uma coisa muito importante, uma coisa que eu preciso muito levantar pra fazer. Todo mundo precisa entender o limite de cada um e entender que quando tá naquele lugar especificamente, tá trabalhando. Não pode ser interrompido pra ver uma mensagem de gatinho no WhatsApp, entendeu? Daí você vai falar, Daphne, mas eu não consigo ficar, 8 horas, como eu fico no trabalho, sem que ninguém me interrompa dentro de casa. Por isso que é muito, muito, muito importante que você crie blocos de tarefas para realizar ao longo do dia. Isso ajuda você a conseguir manter o foco em cada uma das coisas que você precisa fazer. Eu já falei da técnica Pomodoro nesse vídeo aqui, se você quiser, não viu, quer lembrar, clica aqui para assistir, que eu vou deixar o card. Mas se você não quiser usar a técnica Pomodoro, é importante que você faça essas adaptações em blocos de tempo, blocos de tarefa que encaixem dentro da sua rotina. Por exemplo, se você tem filho, no horário que eles estão estudando, você não pode de repente pegar seu computador, abrir seu e-mail e responder e ler os e-mails que você precisa fazer do trabalho? Há essa possibilidade? Você precisa necessariamente ficar com eles do lado assistindo a aula? Ou você pode só estar do lado, mas mexendo no seu computador e resolvendo algumas coisas? Você percebe que você pode ir adaptando a sua rotina de acordo com as tarefas que você tá tendo que fazer e tá tendo que administrar trabalhando dentro de casa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é intercalar blocos de trabalho com blocos de descanso. Esses blocos não precisam necessariamente ser do mesmo tamanho. Então, por exemplo, você pode separar um bloco de 1 hora e meia para ficar focada só no trabalho, para terminar um relatório, para responder os e-mails que você precisa responder. E aí, a hora que você terminar esse primeiro bloco, você intercala com um bloco de 5, 10 minutos para tomar um café, para levantar, esticar, fazer um alongamento e para dar aquela respirada. Não esquece também de fazer blocos de tarefas domésticas, porque você está dentro de casa, tá fazendo mais refeições dentro de casa, então tem mais louça para lavar. Que horas do seu dia você vai lavar a louça? Você vai ter um bloco para lavar a louça de dia, de manhã? Você vai ter um bloco para lavar à noite? Você tem um bloco para interagir com as pessoas que moram com você? Você tem um bloco de atividade para poder falar com o seu chefe? Você tem um bloco ali de tempo em que você separa um momento para fazer as suas reuniões, para fazer suas ligações? Você percebe que tudo isso tá ligado ao planejamento? Lá na primeira dica que eu falei, tudo precisa estar bem organizadinho, porque isso te ajuda a criar uma rotina dentro dessa nova realidade. Essas adaptações são muito importantes para você conseguir cumprir tudo que você quer fazer no dia. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é definir metas por dia. Essa é uma forma muito legal de você mesmo se avaliar e avaliar se o seu planejamento está funcionando. Pense em metas de desempenho. Então, por exemplo, tudo aquilo que você consegue medir. Quantos e-mails você conseguiu responder hoje? Quantos relatórios você conseguiu terminar? Quantas ligações você fez? Quantas videochamadas, você fez hoje e conseguiu resolver os problemas? Essa pode ser tanto uma forma de você se reportar para o seu superior, para o seu chefe, para o pessoal do trabalho, quanto uma forma de você avaliar como foi o seu dia. Avaliar se a sua estratégia, se o seu planejamento foi bem sucedido. Porque eu já falei aqui várias vezes também, a gente planeja as coisas e muitas vezes o que a gente escreve no papel não funciona na realidade. A gente precisa testar e fazer alguns ajustes para isso ir encaixando perfeitamente na nossa rotina. Não fica triste se não funcionar logo de cara esse primeiro planejamento. Essas adaptações levam tempo para serem incorporadas na nossa vida, mas elas não são impossíveis de serem alcançadas. E aí, qual foi a maior adaptação que você teve que fazer na sua vida com esse novo normal do mundo? Comenta aqui embaixo. E se você quiser saber como construir uma rotina aí dentro da sua casa, clica nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você assistir agora. E se você tem vontade de criar conteúdo pra internet, a gente criou um canal só para dar dicas disso. Clica aqui. Beijo. Tchau.